Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material, olha, denso e bem provocador. São trechos de uma entrevista com o David Castro, autor do livro El Silêncio de los Caballos. A base é uma conversa da revista Chevalier e tem também umas anotações extras sobre fisiologia, simbolismo. A ideia aqui é mergulhar no que o Castro pensa sobre nossa relação com os cavalos. E ele, assim, questiona muita coisa que a gente toma como certa, viu? Ele já começa com uma frase bem forte numa conferência. O cavalo não é um projeto humano, é um projeto da natureza. Nós somos apenas seus convidados tardios. Uau! Convidados tardios. Isso já define muita coisa, né? Vamos começar por aí. Exatamente. O ponto central do Castro é essa escala de tempo. Pensa só, 55 milhões de anos de evolução do cavalo, antes da gente ter qualquer interação assim significativa. A biologia deles, a psicologia, como eles se organizam socialmente, tudo isso foi moldado para uma vida livre, sabe? Nômade, em espaços abertos. Aí a gente chega, poucos milhares de anos atrás, e meio que interrompe esse projeto natural. E transforma no nosso, né, como ele diz. Ele até cita aquele verso bonito. Deus tomou um punhado de vento do sul e criou o cavalo. Mas logo emenda que a gente tendeu a ver o cavalo mais como um recurso, né? Menos como esse milagre. Faz sentido. E onde ele acha que foi a primeira grande fratura nessa relação que a gente construiu? Foi na domesticação mesmo? Sim, mas ele olha para a domesticação de um jeito mais filosófico, eu diria. Ele questiona a palavra domus, que é casa, né? O argumento dele é que a gente não trouxe o cavalo para nossa casa, tipo, para acolher. Na verdade, a gente tirou ele da casa dele, a natureza, os campos, para confinar na nossa estrutura, muitas vezes em lugares que ele até compara a jaulas. E o ponto-chave é que a gente criou uma história, uma ficção, de que estava fazendo um favor, dando segurança, comida. A frase dele que resume isso é bem direta, né? Demos-lhe abrigo em troca de sua liberdade e chamamos isso de compaixão. Nossa, abrigo em troca de liberdade é forte mesmo. Mas e aquele argumento que a gente sempre ouve? Ah, mas sem nós os cavalos talvez nem existissem mais. Teriam sido extintos. Como ele responde a isso? Olha, para Castro isso é a desculpa suprema para justificar a dominação. Ele não nega que a gente moldou o cavalo para nossa necessidade, claro, o cavalo de guerra, de trabalho, o atleta, o nobre bruto. Cada cultura criou sua versão. E essa ideia de que salvamos eles da extinção se encaixa bem nessa narrativa de controle, né? Conveniente. Mas ele vira a pergunta, mesmo que fosse verdade, isso dá pra gente o direito de causar dano físico ou psicológico. A questão ética para ele não é sobre a gente ter sido útil para a espécie sobreviver, é sobre a experiência de cada cavalo, individualmente. A pergunta que ele insiste é, quando eu faço o que o cavalo sente? É isso que deveria guiar tudo, sabe? Isso liga direto com outra frase dele que me pegou. A maior dor não é o do chicote, mas a da nossa cegueira. O que é essa cegueira para ele? É ignorar a dor física ou é mais coisa? Expressão do cavalo. Sabe quando a gente projeta qualidades como nobreza, coragem? Castro argumenta que, na prática, essa nobreza que a gente espera, muitas vezes significa exigir que o cavalo sofra quieto. A gente pune ou desestimula quando ele mostra medo, desconforto, dor. A gente meio que transforma a capacidade dele de aguentar numa virtude para nossa comodidade. Ele fala numa pedagogia do ocultamento. Tipo, mascarar essa história de opressão na nossa relação. E aí ele cita o Alexander Nesvorov, que é bem radical nisso. Se você simplesmente causar dor ou desconforto a um cavalo, ele não vai ser seu amigo. A cegueira é não ver ou não querer ver o impacto real do que a gente faz neles. E aqui a gente chega num ponto que eu sei que é delicado para muita gente que ouve, para mim também. A entrevista vai fundo nisso. Pelo que o Castro diz, é possível montar um cavalo de forma ética. Ele chama essa de a pergunta do milhão, né? E admite que foi algo que mexeu muito com ele, porque ele mesmo foi domador no passado. E a abordagem dele não é só filosófica, ele traz dados científicos para a conversa. Estudos com aquelas mantas de pressão, sabe? Eles mostram que mesmo a cela considerada perfeita, ajustada por um super especialista, ainda exerce uma pressão bem significativa, tipo 1,5 kg a 3 quilos por centímetro quadrado, em pontos-chave do dorso. Aí a pergunta que ele joga é: pensando que a coluna do cavalo evoluiu para sustentar os órgãos e não para carregar peso em cima, é ético colocar essa carga? E o mesmo vale para as embocaduras, né? É ético usar algo que pressiona nervos como o trigêmeo? Você falou do nervo trigêmeo. Por que essa pressão nesse nervo é tão ruim?
Então, o trigêmeo é um nervo sensorial super importante na face, tanto nossa quanto deles. Em humanos, a neuralgia do trigêmeo causa uma dor que dizem ser uma das piores que existem. A gente não sabe exatamente como o cavalo sente, claro, mas a anatomia é parecida. Pressionar ou irritar essa área com a embocadura, mesmo que seja leve, pode causar dor, um desconforto crônico, respostas de estresse, que a gente às vezes interpreta errado, tipo ele mastigar o freio, jogar a cabeça. O Castro argumenta que a gente meio que ignora essa implicação anatômica básica por causa do hábito, da tradição. E a entrevista também mencionava uns estudos com termografia, né? O que essas imagens mostraram? Isso, a termografia é outra ferramenta que ele usa para mostrar o impacto físico. Ela detecta o calor na superfície do corpo, que pode indicar inflamação, mais sangue circulando ali. E esses estudos mostraram justamente essas áreas quentes, indicando inflamação no dorso dos cavalos depois de serem montados, mesmo em sessões consideradas normais, sabe? Para o Castro, essas imagens são um jeito de ver o que o cavalo não fala com palavras. É a prova física do estresse que a gente coloca no corpo dele. Isso me faz pensar naquela diferença que ele fala entre sentir o conceito do cavalo e sentir o cavalo. Pode explicar um pouco mais? Essa distinção é super importante no pensamento dele. Sentir o conceito do cavalo é quando a gente busca e percebe aquilo que ensinaram pra gente, ou que a gente quer sentir, aquela impulsão, a submissão, aquela conexão quase mágica que a gente idealiza. É sentir a nossa ideia de cavalo. Agora, sentir o cavalo de verdade. Isso exige uma sintonia muito mais fina, mais honesta. É perceber a tensão real na mandíbula dele, aquela pequena rigidez no começo do trabalho, a mudança quase invisível na respiração, que pode ser ansiedade ou dor, o olhar que talvez esteja mais apagado do que presente. Exige, como ele diz, humildade. Se perguntar sempre, eu estou sentindo o que eu quero sentir, a minha projeção, ou estou percebendo o que ele está comunicando com o corpo? É quase como aprender outra língua, aquela gramática fisiológica que o Mevrov fala. Sem essa escuta, a comunicação fica só de um lado, né? E se essa comunicação corporal muitas vezes indica desconforto, como os cavalos que são presas por natureza lidam com isso? Eles não tendem a esconder a dor. Exatamente. Esse é um ponto crucial que o Castro bate muito na tecla. Como animais de presa, para eles mostrar fraqueza é um perigo. Então, eles têm uma capacidade enorme de mascarar a dor, o desconforto. A frase dele que resume isso é: a falta de sintomas não é igual à falta de dano. Ele até menciona que estudos pós-mortem, as necropsias, muitas vezes acham lesões sérias nas vértebras, articulações, músculos, em cavalos que eram tidos como saudáveis, sem sintomas aparentes em vida. Eles aprendem a suportar, a meio que desligar certas partes do corpo. Porque a alternativa, mostrar a dor e talvez levar bronca ou mais pressão por isso, pode parecer pior para eles. Isso só aumenta a nossa responsabilidade de notar os sinais mais sutis, né? Sabendo que o próprio Castro foi domador, o que exatamente fez ele ter essa virada tão grande? Não deve ter sido fácil largar algo tão central na identidade de quem mexe com cavalo. Ele descreve como uma coisa dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. Perceber que domar e respeitar são termos totalmente antagônicos. Ele passou a ver até a chamada doma respeitosa ou doma natural como um tipo de eufemismo, sabe? Que ainda mantém a base de controle e submissão, mesmo sem a violência óbvia do passado. Ele cita uma escritora, Eloise Ristad, que fala sobre precisar de tempo, de vulnerabilidade, de coragem para desaprender o velho e explorar novos territórios de pensamento, de relação. Para o Castro, largar essa premissa do controle permitiu que ele começasse a ver os cavalos não mais como objetos para serem moldados, mas como sujeitos, com suas próprias agências, modos e perspectivas, como ele diz. Foi uma mudança de visão pessoal bem radical mesmo. Se os cavalos escondem a dor e a gente tem essa cegueira, como ele sugere, que a gente comece a ler esse corpo que fala. Como a fisiologia se torna essa linguagem. A virada de chave que ele propõe é justamente essa: mudar o propósito do nosso olhar. Em vez de olhar para o cavalo procurando sinal de obediência, de performance, de utilidade para nós, a gente deveria começar a observar para entender as sensações, as necessidades, as possíveis dores e desconfortos dele. É sair da posição de quem avalia um objeto para tentar escutar um sujeito. Ele diz:
O corpo do cavalo é um discurso constante. Aprender sua linguagem é o primeiro ato de respeito verdadeiro. Aquele exemplo da baba espumosa é perfeito para isso. Por décadas, ensinaram que era sinal de relaxamento, que o cavalo estava aceitando a embocadura. Hoje, a fisiologia, a etologia mostram que, em muitos casos, essa salivação toda é resposta ao estresse, à dor, à irritação contínua na boca. Ou seja, a gente estava lendo um sinal de desconforto como se fosse de prazer. Isso mostra como a nossa interpretação pode estar errada, se a gente não questiona o que foi ensinado. A entrevista fala que, mesmo com bons cuidados, umas lesões podem ir se acumulando quietinhas. Ele lista problemas tipo espondilose, Hunter's Bump. Como isso acontece? Ele não diz que é por maldade ou negligência sempre, mas por uma ignorância estrutural sobre o impacto que a monta tem ao longo do tempo. Mesmo uma equitação considerada boa, coloca estresses no corpo do cavalo que não são naturais para ele. O peso da gente, as microvibrações a cada passo, as torções na coluna para compensar nosso movimento. Tudo isso repetido por anos pode causar dano. Ele explica um pouco como surgem esses problemas. A espondilose, por exemplo, que é uma degeneração das vértebras, pode piorar com impactos repetidos, tipo nos saltos, ou naquelas paradas bruscas do adestramento ou do trabalho com gado. O Hunter's Bump, aquele relevo na garupa, pode ser sinal de deslocamento ou instabilidade lá na articulação sacroilíaca. Muitas vezes está ligado a desequilíbrios do cavalo, ou nossos mesmo, ou cela mal ajustada que forçam a compensação. Lesão do ligamento supraespinoso, que fica em cima da coluna. Comum em cavalo que fica muito tempo selado, com pressão constante ali, e problemas na sacroilíaca no geral. Direto associam a cavaleiros que são meio tortos montando ou a celas que não distribuem o peso direito. Entendi. O ponto-chave, e ele cita a pesquisadora Sue Dyson nisso, é não esperar a claudicação óbvia, a manqueira. Isso já é o estágio final. Os sinais começam bem antes, são sutis. Talvez as orelhas não tão atentas, uma leve má vontade ou rigidez na hora de sair da cocheira, o jeito como ele apoia as patas de trás pode mudar um pouquinho, ou até um olhar que perdeu o brilho. Castro argumenta que, como a gente romantiza essa figura do cavalo nobre, sofredor, a gente tende a ignorar esses sinais ou achar que é normal. Precisa de uma reeducação do nosso olhar mesmo. Isso leva, claro, para uma pergunta difícil sobre as modalidades equestres, salto, adestramento, rédeas, rodeio. Para ele, essas práticas são ruins por natureza ou o problema é o jeito como a gente faz? Ele considera elas estruturalmente problemáticas do jeito que são praticadas hoje, na maioria das vezes. O problema central para o Castro não são nem tanto os movimentos em si, apesar de alguns serem bem questionáveis biomecanicamente, mas a lógica por trás. Quando o objetivo principal é competir, ganhar, mostrar controle, fazer bonito para os juízes, o bem-estar do animal tende a ficar em segundo plano. Mesmo que a gente não perceba. Mas ele não fecha a porta totalmente, sabe? Ele sugere que se a lógica mudasse radicalmente, se o foco fosse a saúde física e mental do cavalo, a harmonia baseada no respeito pela fisiologia dele, não na nossa conveniência, talvez algumas dessas interações pudessem ser repensadas. Só que isso exige uma transformação bem profunda, inclusive no papel da veterinária, que ele critica por muitas vezes acabar servindo mais à indústria do que ao próprio animal. E aquelas abordagens que se dizem mais gentis, naturais, sem usar força bruta. Como ele enxerga isso? Ele faz um alerta importante aí sobre o que ele chama de doma light ou dominação elegante. São métodos que de fato evitam a punição física clara, o que já é ótimo, um avanço. Só que eles podem usar uma pressão psicológica constante, um microgerenciamento dos movimentos do cavalo que deixa ele num estado de ansiedade, de submissão, mesmo sem dor aparente. A questão para o Castro não é só não ter violência física, mas ter liberdade real. Se o cavalo não tem a opção genuína de dizer não, de sair, de interromper sem sofrer consequência, mesmo que seja só uma pressãozinha sutil, então não é respeito de verdade. É um controle mais sofisticado. Ele até cita um etólogo que diz algo tipo: o melhor treino é aquele que permite ao cavalo escolher não participar. Forte isso, né? Bem forte. Mudando um pouco para o lado simbólico, que ele também explora bastante, por que aquela imagem tão clássica, tão poderosa do centauro, a fusão cavalo-cavaleiro, é problemática para o Castro? Porque ela vem de uma ilusão de reciprocidade sem reciprocidade. O centauro é o símbolo da unidade perfeita, né? Uma fusão quase mágica.
Mas, na realidade da monta, essa fusão esconde uma hierarquia bem clara. O humano pensa e manda, o cavalo obedece e executa. É uma imagem que celebra a conexão, mas que disfarça o controle. No fundo, para o Castro, o centauro é o auge do antropocentrismo, a nossa visão de mundo centrada no humano, só que fantasiado de comunhão entre espécies. Aí ele sugere uma alternativa, inspirado numa filósofa, a Donna Haraway. Em vez de querer ser centauro, fusão, a gente deveria querer ser composto. Composte. Como assim? Tipo composto orgânico? Isso. A ideia do composto orgânico, é de diferentes elementos que se misturam, se influenciam, criam algo novo juntos, mas sem que uma parte domine ou absorva a outra. Trazendo isso para a relação humano-cavalo, seria buscar uma interação onde tem troca, influência mútua, aprendizado dos dois lados, mas com respeito pela autonomia, pela individualidade de cada um, seria uma relação de diálogo constante, reconhecendo as diferenças e não uma fusão que apaga a quem o cavalo é, em nome de uma unidade que, na verdade, é controlada pelo humano. Interessante. Essa ideia do composto. Ele também fala de um fenômeno que ele chama de feminização do submetimento ao cavalo. O que ele quer dizer com isso? Parece um termo meio carregado, né? É provocador mesmo. O que ele observa é que, especialmente nas últimas décadas, no mundo do lazer com cavalos, a imagem do cavalo ficou muito ligada ao universo feminino. Aquela ideia da mulher que encontra liberdade, força, empoderamento na relação com o cavalo. Pensa naquelas imagens de mulheres galopando na praia, ou até em filmes tipo A Mérida, no Valente. O paradoxo que o Castro aponta é que, muitas vezes, essa busca por liberdade pessoal, por empoderamento feminino, acontece através de práticas que, para ele, continuam a submeter e controlar o cavalo, com métodos que talvez precisem de menos força física bruta e mais técnica, mais sensibilidade, o que facilita a participação das mulheres, a estrutura de controle continua lá. Então, a liberdade idealizada da cavaleira acaba acontecendo às custas da liberdade real do cavalo. Essa contradição que ele chama de feminização do submetimento. Entendi. Essa reflexão sobre buscar liberdade pessoal controlando o outro. E isso conecta com outra distinção que ele faz que achei importante, entre amar o cavalo e se apropriar dele. Como ele define essa diferença? Ele coloca de um jeito bem direto. O amor de verdade busca o bem do outro. Pergunta o que você precisa. Já a apropriação busca o outro para satisfazer as nossas necessidades. E afirma, eu preciso de você. Castro sugere, e é bem crítico nisso, que muito do que a gente chama de amor pelos cavalos pode ser, na verdade, uma forma de apropriação emocional. A gente usa a relação com eles para preencher nossos vazios, projetar neles nossas fantasias de pureza, de força, de conexão com a natureza, ou até usar eles como terapeutas de quatro patas para lidar com as nossas questões, sem perguntar se eles consentem ou se eles se beneficiam disso. É um convite para a gente se autoexaminar com honestidade, sabe, sobre as nossas motivações. Considerando tudo isso, como ficam as tradições equestres, que são tão fortes culturalmente em tantos lugares? Ele propõe jogar tudo fora. A proposta dele não parece ser essa de condenar tudo de forma simples. O convite é mais para a gente interrogar essas práticas de forma crítica, honesta, fazer aquela pergunta fundamental: a quem essa tradição serve de verdade hoje? Ao bem-estar do cavalo ou para manter meu status, meu ego, para o espetáculo? Ele questiona a ética de manter práticas focadas só na demonstração de poder, na espetacularidade que ignora o custo para o animal, ou em costumes que já perderam a função original e hoje servem mais à vaidade humana. A intenção e o impacto real no cavalo viram os critérios éticos. Ele sugere que é possível admirar aspectos históricos ou estéticos de uma tradição e, ao mesmo tempo, rejeitar ou mudar partes dela que comprovadamente causam dano ou sofrimento desnecessário. Diante de um quadro tão desafiador, que questiona desde a sela até o fundo da nossa alma, o que o Castro sugere para quem ama cavalos, se sente incomodado com essas ideias, mas talvez não saiba como mudar tudo de uma hora para outra. Tem um caminho prático? Uns passos intermediários? Sim, ele reconhece que isso é uma jornada, né? Não é ligar e desligar o interruptor. Ele propõe o que ele chama de uma escada de consciência, com passos que a gente pode dar aos poucos. Primeiro, informar-se sem medo. Buscar conhecimento mesmo, ler sobre biomecânica, sobre o impacto real das ferramentas que a gente usa, sela, embocadura, sobre comportamento natural, necessidades deles. Entender o que a ciência diz hoje, mesmo que doa um pouco. O objetivo é querer ver, como ele fala. Segundo, reduzir o dano.
Se a pessoa escolhe continuar montando, o segundo passo é fazer tudo o que tiver ao alcance para minimizar o impacto negativo. Isso inclui garantir que o cavalo está bem preparado fisicamente e mentalmente, usar equipamento que realmente sirva e incomode o mínimo, limitar muito o tempo e a intensidade do trabalho montado e, crucialmente, aumentar muito, muito mesmo o tempo de liberdade do cavalo. Liberdade para se mover, para interagir com outros cavalos, para pastar. E terceiro, de nada em troca. Só observar, interagir no chão, respeitar os limites dele, reconhecer ele como um ser completo, interessante por si só, independente de servir para a gente montar. É descobrir outras formas de criar vínculo, de se comunicar. E não vem disso como solução fácil ou final, mas como um processo contínuo de aprender e ajustar. Cada passo que a gente dá para ter mais consciência e reduzir o dano já é super importante. A frase final dele nessa parte da entrevista é bem marcante. O primeiro ato de amor é querer ver. O segundo é ter a coragem de mudar o que vemos. Uau! Realmente, essa análise do David Castro força a gente a olhar para a nossa relação com os cavalos de um jeito bem menos romântico, né? E muito mais crítico. Desde o ato que parece simples de colocar uma sela, até as imagens culturais que a gente tem deles. Tudo entra em questão. Levanta debates que são essenciais sobre consentimento animal, sobre como a gente interpreta a comunicação deles e sobre o que significa de verdade respeitar a outra espécie nos termos dela, não nos nossos. Sem dúvida. A perspectiva dele, que mistura filosofia, ética, ciência e a própria experiência pessoal, é um convite para a gente reavaliar tudo muito profundamente. Não é só buscar técnicas melhores ou mais suaves dentro do sistema que já existe, mas questionar os próprios fundamentos dessa relação de milênios e pensar se ela precisa ser radicalmente transformada para ser eticamente sustentável do ponto de vista do cavalo. E fica essa porta aberta para a gente imaginar futuras diferentes. Talvez uma forma de equitação com limites e consentimento que a gente nem consegue pensar hoje, ou talvez a beleza de achar conexões profundas com eles que não passem necessariamente por montar. Exato. O que devolve a gente para aquela reflexão lá do começo, mas agora com mais camadas, né? Se a gente é mesmo esses convidados tardios na história de 55 milhões de anos do cavalo, como a gente pode se tornar convidados melhores? Mais respeitosos? O que significaria na prática construir uma relação onde a nossa utilidade, o nosso prazer, as nossas projeções não sejam o centro, mas sim a escuta atenta do que o corpo e o comportamento desses animais nos dizem, mesmo no aparente silêncio deles? É uma pergunta que fica para cada um continuar explorando, né?